Olá, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro de 2024. O programa hoje está sendo gravado por causa de agenda dos nossos entrevistados. Então, você não vai poder fazer pergunta, como normalmente você faz pergunta ao vivo. Mas, se você quiser, o nosso chat vai estar aberto e você vai poder colocar lá as suas questões. A gente promete encaminhá-las para os dois convidados de hoje. Bom, o tema do programa de hoje, como vocês já devem ter visto pelos cards de divulgação, é se é necessário, se é preciso, uma rede social brasileira. Né? A gente está perguntando isso. E nós vamos fazer a pergunta para dois dos mais destacados representantes e pessoas que vivenciam e conhecem a cultura digital brasileira, dois especialistas nessa área, em cultura digital brasileira e não brasileira. Eu estou falando no Everton Rodrigues e no Tiago Scarni. Né? Daqui a um minutinho eles vão estar conosco. Bom, por que a gente vai discutir esse assunto hoje? Porque todo mundo acompanhou, né? Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do X, o ex-Twitter, da rede social X, ex-Twitter, porque essa rede social se recusava a cumprir a legislação brasileira. Esse foi, digamos assim, uma tentativa do bilionário Elon Musk enfrentar a legislação brasileira, enfrentar o STF, né, querer ridicularizar as leis brasileiras, e se deu mal. Né? Ele que havia fechado, há coisa de 4 semanas, o escritório do X no Brasil, exatamente para fugir das multas e fugir de ser alcançado pela legislação brasileira. Só que não deu certo. Aqui não é uma república das bananas, esse é um país sério, tem leis, é uma democracia, e quem não estiver disposto a cumprir essas leis, seja pessoa, seja uma empresa estrangeira, como é o caso do X, não vai ter condição de continuar na sua atividade. Então, esse é o tema principal da nossa conversa. Mas, claro, que com dois especialistas em cultura digital, a gente vai muito, muito, muito mais fundo. Então, eu já vou chamar o Everton Rodrigues para o nosso programa de hoje. Ei, Everton, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Obrigada pela presença. Olá, Ângela. Obrigado pelo convite, obrigado ao Coletivo Alvorada e ao grande amigo de longa data, Zé Guilherme. Exato. O Zé Guilherme Castro, que é um ativista aí na área da comunicação popular, na verdade, neste programa, ele foi o produtor, né? Ele que indicou as pessoas. E eu vou chamar também o Tiago Scarni, que é o outro participante, outra fera aí na cultura digital. Olá, Tiago. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo. Estou muito contente de participar desse espaço Coletivo Alvorada, com o querido amigo Everton, já de umas décadas já, e o Zé Guilherme também, nossa referência já de muito tempo, um grande amigo. Pois é, então, gente, olha, já que o Everton e o Tiago já estão conosco e já tem, né, eu tenho certeza que na hora que o programa entrar no ar já vai ter muita gente conosco, e aí eu vou agradecer as presenças de todos e todas, né, e como eu sempre faço, pedir curtidas, né, muitas curtidas, porque os algoritmos só consideram a gente relevante se a gente tiver muita curtida. Não adianta a gente estar tratando de um assunto da maior importância, né? Para ele só entende as curtidas. Então, dedo aí no gostei para a gente poder ter pernas e asas para chegar mais longe. E pedir também, se tem alguém que está assistindo e ainda não se inscreveu lá no Coletivo Alvorada, vai lá no YouTube, ativa o sininho, que você vai estar se inscrevendo, é de graça, e você vai passar a receber todas as informações dos programas, das atividades do Coletivo Alvorada. E olha, nesse período de campanha eleitoral, o Coletivo Alvorada não para um minuto. A Kombi Jurema, no final do programa nós vamos falar sobre isso, está rodando para tudo quanto é lado, com o 13 em cima. Né? Bom, então é isso.
vamos dar partida aqui na nossa conversa, e eu vou pedir primeiro que, sei lá, o Everton faça uma apresentação dele por ele mesmo, porque o currículo dele é riquíssimo. Na sequência, vou pedir a mesma coisa para o Tiago. Os dois têm uma estrada nessa questão da cultura digital, que, olha, gente, não tem chapéu, mas é de tirar o chapéu. Vamos lá, então, Everton, por favor, conta a sua história na área. Ângela, bom, eu nasci no extremo sul, em Bagé, no Rio Grande do Sul, num assentamento do MST, e me mudei em 89, quando Olívio Dutra se elegeu prefeito de Porto Alegre, pós-constituinte de 88, então foi para Porto Alegre uma cultura da participação social, etc. e tal. Então foi aí que eu me aproximei do campo progressista e, né, meu pai me colocou, sair da roça para ir aprender a programar computadores num curso em Porto Alegre. E aí que começou a minha paixão por tecnologias e tal, que eu estou aí até hoje. E em 2001, quando a gente organizou a primeira edição do Fórum Social Mundial, eu conheci o software livre, que a gente ia organizar o acampamento da juventude e os hackers da tecnologias livres, o que você vai instalar nos computadores? Vou instalar o Windows. Não, pega esse CD aqui, vai aprender a usar. E aí a gente começou a aprender a usar tecnologias livres, das patentes das grandes corporações, né? E trouxemos para o Fórum Social Mundial toda uma discussão sobre independência tecnológica, soberania tecnológica, que inclusive o Fórum acabou assumindo essa perspectiva. Então eu fui trabalhar depois no projeto Telecentro de Porto Alegre, trabalhei no Telecentro de São Paulo, trabalhei no projeto Casa Brasil, do governo Lula, e ajudei a montar um ponto de cultura, o Quilombo do Supapo, lá em Porto Alegre, que funciona até hoje, mesmo depois de tudo que a gente passou no Brasil, esse foi um dos pontos que sobreviveu a tudo isso, né? E hoje eu trabalho ainda com tecnologias livres e tento construir interfaces para que os meios sociais se apropriem de uma forma crítica das tecnologias, não alienada, como a gente está vendo aí, um certo padrão de consumo. É um pouco isso. Nossa, super, né? Uma trajetória maravilhosa, nós vamos ter muito que conversar. E você, Tiago, como é que é a sua relação com a cultura digital? Por onde que você pegou esse foguete? Bom, eu também venho nasci em Porto Alegre, mas vivo em Florianópolis desde criança, me considero catarinense. Você está em Florianópolis? Eu estou em Florianópolis. E você está em Porto Alegre? Não, eu estou em Pindamonhangaba. Eu estou em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo hoje. Certo. Okay. E eu estou em Floripa. A gente já circulou bastante, né, Everton? Esse país já circulou bastante, já em fóruns sociais mundiais, fórum de mídia livre, Campus Party, fórum da internet, vários fóruns, enfim. Então, eu comecei na produção de comunicação independente, tinha um coletivo chamado Grupo Expressão Sarcástica, que fazia um site sarcástico, que era um site alternativo aqui em Florianópolis. E a gente fundou a Associação Cultural Alquimídia em 2002, né? A gente fazia programa para TV comunitária, fazia produção de conteúdo para internet, cobria a mídia alternativa aqui, quer dizer, fazia mídia alternativa e me envolvi muito com a produção cultural. E aí, de tanto me envolver com cultura e com comunicação, acabei na cultura digital, que para mim é ser ambiente, a interface entre essas duas grandes áreas, né? Fiz parte da ação Cultura Digital do MINC, coordenei um pontão de cultura digital chamado Ganesha, que virou uma agência digital hoje, e faço parte da Associação Cultural Alquimídia, que hoje integra o pontão, alguns pontões, né, o pontão Catarina, aqui de Santa Catarina, e o pontão da Rede Nacional de Produtoras Colaborativas, que é um coletivo presente no país todo, que trabalha com essa questão das ferramentas livres também, open source, para quem faz produção cultural. E aí esse pontão, entre as atividades que ele está desenvolvendo, tem o desenvolvimento de um plugin a melhoria de um plugin para fazer com que os sites hoje com WordPress virem redes sociais integradas a uma tecnologia chamada Fediverso. E aí é nisso que é o assunto que eu mais tenho dedicado hoje, que é o principal área de atuação da Associação Cultural Alquimídia, que mesmo sendo criada em 2002, ela hoje praticamente o foco principal dela é a difusão do Fediverso, que é uma tecnologia que permite com que se criem e se mantenha redes, mídias sociais, entre outras coisas,
federadas que se conectam entre si e tudo com software livre, open source, dentro desse universo que o Everton colocou antes. Então, o nosso principal foco hoje é difundir o Fediverso. E é aquilo que eu vou falar daqui a pouco mais detalhes. Mas é isso, minha atuação tem sido essa. Certo. Bom, vocês, claro, que acompanharam como que a mídia corporativa brasileira, os jornalões, TVs, rádios, né, fizeram um verdadeiro carnaval em cima da suspensão do X, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, depois confirmado pela primeira turma do STF, e parecia que o mundo ia acabar, não é? Quer dizer, uma rede social ser suspensa por não cumprir a legislação brasileira foi incrível, né? A extrema-direita achando um absurdo, a mídia corporativa achando um absurdo, e muita gente que acha que entende muito de cultura digital nessa vibe, né? Ai, que absurdo, não pode, isso é censura, etc, etc. Então, eu queria pedir para você mesmo, Tiago, a gente começar na seguinte questão. Como que você, e eu vou perguntar isso para o Everton daqui a pouquinho também, como que você vê essas redes sociais, as big techs, e praticamente todas estadunidenses, uma ou outra chinesa, atuando no mundo inteiro e querendo estar acima, né, das legislações dos estados. Como é que você vê isso? Não, as big techs hoje, as mídias sociais proprietárias, que a gente chama, né, as comerciais, que elas cumprem um papel principal hoje na manutenção do que é chamado de capitalismo de plataforma, né, que elas cumprem papel tanto de vigilância quanto até de influenciar as sociedades inteiras, né, com seus algoritmos que influenciam até o andamento e a configuração de democracias inteiras hoje, como a gente está percebendo com a influência delas nas eleições, por exemplo, né, da extrema-direita, a ascensão da extrema-direita, tudo isso foi muito facilitado por algoritmos de ódio que veiculam mais o ódio que o discurso de ódio que qualquer outra coisa. Então, nossas ferramentas principais hoje para manutenção desse sistema hoje que explora o meio ambiente, que nos explora enquanto seres humanos. Elas têm um papel muito estratégico. Então, por isso que a gente hoje está, militantes do software livre, da cultura digital do ponto de vista de compartilhamento de conteúdo, de compartilhamento de conhecimento, incentivando o uso de outras redes, para que as pessoas não fiquem presas hoje nas redes que são proprietárias, né? Porque existem, sim, isso é a grande questão, tentar furar essas bolhas e mostrar que existem outras alternativas às big techs, né? Que são as redes federadas que pertencem do Fediverso. Para cada uma dessas plataformas que existem hoje, né? Tem o X, o Facebook, o YouTube, o Instagram, tem alternativas livres que podem ser instaladas em outros servidores próprios. Vocês do Coletivo Alvorada, por exemplo, podem ter o próprio YouTube de vocês, o próprio X de vocês, o próprio Instagram de vocês, num servidor próprio, e vocês podem se comunicar com a gente, que tem uma instância no nosso servidor da Alquimídia, com o Everton, todo mundo se comunicar em servidores diferentes de forma autônoma. Tem alternativa para isso hoje, está dedicado à difusão desse tipo de conhecimento, justamente para sair desse controle massivo que a gente tem, que estão nas mãos das big techs, que são corporações que estão envolvidas com tantos outros negócios, né? A parte tecnológica é uma, mas eles estão envolvidos com milhões de outras coisas, enfim, para desafunilar um pouco a comunicação social. Certo. Everton, eu imagino que você concorde, né, com essa posição do Tiago. Mas eu já escutei as pessoas dizendo o seguinte: mas o grande problema não é técnico, o grande problema é que as pessoas têm muitos seguidores nas diversas redes aí proprietárias, né, como o Tiago falou, e elas não é fácil mudar para uma rede livre, né? Como resolver esse problema? É um processo, né? Então, isso é entendimento, é consciência, é você entender o que significa e quais são os riscos que a gente está sofrendo, quais são as ameaças que a gente está sofrendo. Só para fazer trazer um ponto aqui, uma lembrança sobre essa questão do capitalismo, das empresas que querem se apoderar ou querem interferir nas democracias dos planetas ou querem se apropriar das riquezas naturais de cada país, e tudo bem, eles podem infringir as leis e tudo bem, né? Então, em 1994, quando surgiu o acordo NAFTA, que era um acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, que era a ideia
de que eles poderiam, e qualquer multinacional poderia se alojar em qualquer país, e se essa empresa viesse a dar prejuízo ou ter prejuízo no seu investimento naquele país, então o governo local tinha que pagar os prejuízos. E foi então que os zapatistas se levantaram em 1990, dia 1º de janeiro de 1994, denunciaram a isso ao mundo, e aí surgiu os movimentos de globalização, que pelo mundo afora, de jovens, inclusive o Brasil teve manifestação, e o Thiago, né, fez cobertura disso, e que a gente fez uma mobilização de rua, e que veio a desencadear no Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre, a primeira edição, que era a ideia de pensar um outro mundo possível, que era uma contraposição a essa ideia. E agora essas empresas, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas essas empresas estão aplicando, na verdade, na prática, o que o NAFTA queria fazer em 1994, que a gente conseguiu barrar eles, né? Conseguimos derrubar essa perspectiva, mas que agora essas empresas, através da tecnologia, né, um verdadeiro cavalo de Troia nos países, né, conseguiram implementar isso. Então, é evidente que a gente precisa de independência tecnológica, soberania tecnológica, tem a ver com soberania nacional, e que isso, que o trabalho que o Thiago faz, os produtores culturais colaborativos, o que a galera do software livre faz, tudo isso é fundamental se a gente quiser, de fato, construir uma sociedade que preserve a vida. Se a gente achar que isso não é importante, a gente vai continuar sendo governados por essa galera aí, né? E que bom que finalmente o Brasil deu um passo, com muito medo, me parece, né? E ainda não está bem resolvido isso, na verdade não está, foi uma decisão, mas a questão não está bem resolvida, até porque a gente não consegue fazer o básico do básico, que é, né, regulamentar o uso e para inibir os crimes que acontecem, né? Mas isso é uma outra discussão. Mas é evidente que eu concordo que precisamos, sim, construir redes federadas, redes baseadas em tecnologias livres, que a gente possa ter transparência quanto ao seu funcionamento e que os nossos dados não sejam acessados e não sejam vendidos, não sejam usados para fins não só de vender produtos, mas para fins de controle mesmo, para fins de definir quais são os nossos perfis, e que dessa forma fica mais fácil controlar quando você tem o perfil das pessoas bem definidos. Então, estou de acordo, sem dúvidas. Mas a grande questão que eu vejo é o seguinte: a maioria das pessoas não tem nem ideia do que as big techs e do que as redes sociais fazem. Eu fico lembrando do livro da Shoshana Zuboff, né, pesquisadora estadunidense, né, sobre o capitalismo de vigilância, e ela alertando, denunciando, né, como que as big techs, como as redes sociais, na verdade, fazem mineração dos nossos dados. As pessoas não sabem disso, então existe um encantamento muito grande com a cultura digital. Todo mundo se acha técnico, igual técnico de futebol, né, em cultura digital. E como, né, sensibilizar as pessoas para que, na verdade, as big techs e as redes sociais não tem nada dos anjinhos que vêm facilitar, nos ajudar e só trazer maravilhas. Ao contrário, somos explorados 24 horas por dia por essas empresas e pelas redes sociais. Quem quer pegar a bola de vocês dois? Eu acho que eu esqueci, inclusive, de falar sobre isso, né? Que as pessoas, elas buscam facilidade. Nós buscamos facilidades. Acho que é por isso que a gente cria tecnologia, porque a gente busca facilidade, né? E o capitalismo vem de facilidade. Então, assim, eu me lembro que comecei a fazer instalação de tecnologias livres nos computadores da galera, era uma espécie de evangelizador. Vamos instalar software livre nos seus computadores, você precisa se libertar. E as pessoas diziam, mas eu não sei usar. Eu disse, sim, você não sabe usar, você nunca usou. Então você está há 10 anos usando uma tecnologia, percorrendo um caminho, e de repente surge um outro caminho. É natural que você tenha medo. É natural que você diga que não sabe usar, porque afinal você nunca foi naquele caminho. Então, se você nunca for, se você não se aventurar para ir a um novo caminho, você nunca vai descobrir um novo caminho. E se você não for conhecer aquele caminho, obviamente que você nunca vai conhecer aquele caminho. Então tem um processo cultural, que é essa facilidade. Se eu já sei fazer uma coisa, eu não quero aprender uma outra coisa que, teoricamente, poderia ser feita. É a mesma coisa, que na verdade não é. Por quê? Porque a tecnologia ela não é neutra, né?
Então, quem faz e quem produz a tecnologia agrega o seu valor. Então, se eu produzo uma tecnologia que ninguém sabe como funciona, é uma coisa. Se eu tenho uma tecnologia que todas as pessoas podem saber como funciona e é transparente, é outra coisa. Mas as pessoas estão muito acostumadas e existe um padrão cultural sobre as facilidades. Eu não quero dificuldades. Então, eu não quero mudar o sistema operacional do meu computador porque eu já estou acostumado a usar aquele, o Windows. Eu não quero usar o editor de texto, né, que é um editor livre, porque eu já estou acostumado a usar o Word. Eu não quero usar um editor de vídeo que todo mundo que ninguém usou, o Kdenlive, por exemplo, que é o que eu uso, porque eu já estou acostumado a usar um da Adobe. Enfim, as pessoas querem facilidade. Então, se a pessoa não se coloca, digamos assim, eu preciso fazer isso, que é uma questão de sobrevivência, da nossa capacidade de cognitiva, da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade de aprender coisas novas. Se eu não me colocar isso, não adianta, eu nunca vou aprender nada. Na verdade, eu vou ficar sempre só fazendo do mesmo jeito do que sempre fiz. Então, acho que essa é uma questão humana também. As pessoas se acostumam, né, querem facilidades, as pessoas, além de facilidades, se acomodam e elas querem permanecer naquele mesmo caminho, naquele mesmo lugar. Everton, muita gente confunde ser usuário de tecnologia com dominar a tecnologia. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as pessoas fazem essa confusão gravíssima, né? Eu acho que é isso que você está denunciando, digamos assim, não é? Você quer ser objeto da tecnologia, você quer ser sujeito da tecnologia, você quer construir, quer definir junto. É uma opção, né? Que você tem, é opção, e tem também o processo de uma certa dominação cultural que faz com que as pessoas aceitem aquilo que está estabelecido pelas grandes corporações. Isso que eu digo. Não, eu queria só, continuando o que o Everton estava dizendo, assim, o que poderia ser feito, né? Teria que ser feito o quê? Uma campanha por parte do governo federal, dos municípios, dos estados, para conscientizar as pessoas, mas você acha que isso é viável? O que pode ser feito, né, para a ficha das pessoas caírem no que diz respeito que a tecnologia não é esse anjinho, né? O conceito principal aí é cultura de uso. Precisa ser incentivada a cultura de uso na população para usar essas ferramentas. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Divulgando que elas existem. O governo tem um papel principal, muito importante nisso. Na Alquimedia, sobre essa questão, que é a seção que eu faço parte, ela criou o Observatório do Fediverso, que é alquimedia.org/Fediverso, que está lá, que tem ali falando o que é Fediverso. A gente mapeou as principais instâncias, tem 33, você falou precisa de uma rede social brasileira, a gente já tem no mínimo 33 redes já de servidores instalados com plataformas diferentes, interfaces diferentes que os brasileiros podem usar. Algumas que estão abertas para uso, outras não, está tudo no site mapeado lá. Tem algumas orientações sobre essas questões. E tem uma campanha que a gente lançou chamada FedGov, que é uma campanha internacional, já existe na Europa, a União Europeia está incentivando bastante isso, com recursos mesmo. Portugal tem essa campanha, e a gente lançou essa campanha no Brasil, e até então, até onde a gente sabe, é a única na América Latina, que é fedgov.org.br, que é uma campanha direcionada aos governos para utilizarem tanto assim como utilizam hoje as mídias sociais proprietárias para sua comunicação social, que usa o governo federal tem lá uma conta no X, né? Tem uma conta no Instagram, no YouTube, também ter contas, ou melhor ainda, criar instalações, suas próprias redes sociais federadas nos governos para falarem com a população. Assim como eles mantêm sua comunicação nessas redes proprietárias, criarem suas próprias redes para falar com a comunicação usando essas tecnologias federadas. Então, o nome dessa campanha é fedgov.org.br, que aí você vai fazer o quê? Quando o Lula foi para o Blue Sky, uma galera foi para lá também. Uma galera acabou criando contas, os veículos de imprensa todos criaram contas da Blue Sky. Então, precisa de um movimento igual, só que incentivando as redes livres. Fazendo isso já vai ajudar bastante, pelo menos a dar visibilidade para essa questão, que é importantíssima, né? E o Blue Sky tem algumas questões aí, que para você ver como é tão importante essa questão das redes federadas, que a gente costuma dizer, lá no meio, que o futuro é federado. Porque é isso, o modelo de plataforma centralizada, ele acabou, ele está com os dias contados. Hoje a gente não vai ter só essas redes proprietárias, essas plataformas centralizadas. Tanto que o Mark Zuckerberg da Meta, o Threads,
se comunica com o Fediverso, de forma unilateral. Mas quem tem conta no Fediverso pode seguir quem tem conta no Threads. Por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que o futuro é a descentralização. Então, eles estão querendo agora também tomar conta dessa área. A gente precisa ocupar e consolidar o Fediverso, porque a Blue Sky é uma tentativa também de ocupar os algoritmos que descentralizam as redes sociais. Eles lançaram seus próprios algoritmos para fazer isso. O AT protocolo que roda o Blue Sky, ele é um protocolo que ele é hoje controlado pela empresa Blue Sky. Então, enquanto o ActivePub e outros protocolos que mantêm o Fediverso são livres, o ActivityPub, que é o protocolo principal, é controlado por uma organização de sem fins lucrativos, por exemplo. Então, tem essas questões aí que são importantíssimas e que estão quicando aí, que a gente precisa tomar conta. Uhum. Everton, a gente sabe que no governo Dilma, o governo brasileiro, a Petrobras e outros dirigentes, né, o primeiro-ministro português, a Angela Merkel, né, primeira-ministra na época da Alemanha, o primeiro-ministro japonês, foram espionados, né, por empresas estadunidenses. E parece que o Brasil não aprendeu nada com isso, porque o governo federal, até onde eu sei, continua usando essas redes proprietárias para sua própria comunicação, para a comunicação entre os ministérios, para a comunicação com a população. Isso é uma coisa preocupante? Absolutamente. Eu acho que não só no Brasil, né? Eu acho que o mundo inteiro, governos estão submetidos às regras dessas grandes empresas multinacionais, que fazem lobbying de toda a natureza, né? Assim como comprar funcionário público, parlamentares de todo tipo, né? Então, isso não é uma exclusividade do Brasil, embora a gente possa falar com maior propriedade do nosso país. Né? Mas, se vocês terem uma ideia, as universidades públicas, que é o nosso maior espaço do pensamento, da reflexão, da ideia de que nós temos liberdade de pensar, as universidades públicas entregaram todos os seus dados de todos os funcionários, alunos, pesquisa, tudo para o Google. Porque o Google estava dando servidores de graça, de hospedagem. Quer dizer, a facilidade. Como é fácil, gente. Olha como é fácil. Olha como eles são legais. Eles vão dar uns servidores para usem. Durante a pandemia, eles franquearam, né, para que as aulas remotas, né, fossem pelos... Mas isso foi antes, né? Então, assim, a pandemia acentuou isso, né, bastante. Então, se no espaço onde a gente tem a formação do pensamento crítico não foi capaz de entender que não se faz isso de nenhum jeito, que isso é um absurdo completo, que depois, nós já falávamos isso há muitos anos atrás, a Microsoft também dá licença de graça, e aí até deixar você dependente deles, aí depois começa a vender. Foi exatamente o que o Google fez. Eles entregaram de graça e depois de um tempo, quando estava todo mundo lá, agora vamos vender. Você quer continuar? Tem que pagar. O Google Meet é um exemplo clássico disso, né? Agora, se você usar mais de 50 minutos, uma hora, acabou, né? Trate de assinar, né? Então, assim, se o nosso espaço público de reflexão, de estímulo ao pensamento crítico, foi capaz de fazer uma coisa assim, por que um governo não ia fazer? Enfim, então acho que esse é um processo. A gente está dominado por essa cultura de que a tecnologia é neutra, que tanto faz eu usar uma rede federada, que o Thiago está trabalhando, o Fediverso e outras, ou usar o Facebook, está no mesmo, porque o importante é a gente ficar ali. Não, tem um conjunto de questões. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer é fazer debate sobre isso, evidentemente, mas precisa ter investimento na formação, né, de fazer uma formação sobre o pensamento crítico. Então, acho que tem que levar essa discussão para dentro das escolas, né, tem que fazer a discussão, os parlamentares, candidato a vereador, candidato a deputado, precisam entender essas coisas, para poder pensar também sobre isso na legislação municipal, na legislação estadual, na legislação federal. Porque se não tiver o pensamento crítico, se não tiver a reflexão crítica, as coisas não vão mudar nunca, jamais, né? O que a gente faz, o que o Thiago faz, é um trabalho fundamental, super importante,
mas ela está dentro de uma bolha, infelizmente, que é uma galera muito reduzida em quantidade, por vários motivos, né? Por causa de uma cultura dominante, porque os governos em todas as esferas e o setor público faz vistas grossas, porque não compreende que a soberania nacional passa pela soberania tecnológica. Não existe soberania nacional, não existe a menor possibilidade de você construir um projeto de soberania nacional sem soberania tecnológica. Não existe. Não existe argumento para isso. Ninguém vai sustentar uma coisa dessa. Por que a Dilma foi espionada? A Dilma foi alertada por vários hackers, por várias pessoas que entendiam não use esse telefone que está com Windows, que esse é um dos telefones mais vulneráveis. E um dos militares desses que, né, fizeram o que fizeram no governo Bolsonaro, indicou para não, pode confiar que está certo. Ela confiou no cara, e o cara era um lobista da Microsoft. E aí ele queria vender justamente, né, para a Microsoft ganhar, enfim, aí deu no que deu, foram espionados. E é isso, então é a falta de entendimento, falta de consciência, falta decisão também, né, falta escuta, né, e é isso, né, é mais fácil você utilizar uma plataforma de um telefone que já estava sendo usado por outras corporações. Não, aqui eles também usam, traz uma lista de um conjunto de governos e corporações que usavam aquele telefone com aquele sistema operacional, está aqui, ó, todos eles usam, então nós vamos usar também, né? Então, assim, se você vai pela facilidade que todo mundo faz, você também vai fazer, dá no que dá. Então, acho que precisamos fazer uma inversão, de fazer uma discussão mais aprofundada sobre isso e fazer uma conexão. Eu acho que não existe soberania nacional sem soberania tecnológica. Exato. Não vai ser possível. Exato. E aí, Tiago, a gente vê isso que o Everton, né, eu provoquei essa questão para ele, mas isso está se repetindo, né? Olha aí no caso da Skylink, né? Ela é que faz a ligação, né, entre o Exército Brasileiro e as tropas em regiões remotas da Amazônia, nas fronteiras e tal. Então, quer dizer, a soberania brasileira está nas mãos, nessa região, né, de uma empresa estadunidense, de um bilionário que tem nítidas posturas golpistas, né? O que o Elon Musk já falou, eu dou golpe onde eu quiser. E a gente sabe também das relações da Starlink com o Pentágono, com o Departamento de Estado, não é? Quer dizer, é parte do aparato hegemônico, né, do tio Sam. E aí, como conscientizar as pessoas, como furar essa bolha, né, que o Fediverse está, para a gente romper com isso? Como é que faz? Olha, eu também queria saber. Não, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. A gente tem uma campanha chamada Vem pro Fediverso, hashtag Vem pro Fediverso, nas mídias sociais, que foi feita de forma voluntária até agora, porque a gente não conseguiu projeto, veicular. A gente está fazendo de forma bem voluntária nas redes sociais, divulgando que existe está dando furor nas próprias redes proprietárias. A gente está publicando conteúdos nas redes da Wikimedia, com Vem pro Fediverso, nossas capas, incentivando as pessoas que estão no Fediverso, que também estão presentes nas redes proprietárias, divulgarem e fazer isso. Esse é o ponto de vista individual, pessoas, coletivas que podem fazer. Fora isso, tem que criar a cultura de uso isso e tem que incentivar com que instituições, sindicatos, associações e governos comecem a criar suas próprias redes para se comunicarem. Então, o que a gente tem feito é isso, o que a gente acha que pode ser feito é isso, e da parte do governo é soberania digital, né? Tem até uma campanha, soberania.digital, que tem bastante conteúdo lá sobre isso, né? Que tem a outra campanha, dinheiro público, software público. Tudo isso faz parte do movimento pelo software livre, né? O movimento software livre também é outro site que integra, que é o movimento digital, pessoas que estão incentivando isso, que precisa ter tudo acaba no funil da infraestrutura, da soberania. A gente tem que ter servidores fortes, a gente tem que ter uma infraestrutura forte para não ficar dependendo dessas infraestruturas de empresas estrangeiras. Nossos dados têm que ficar aqui, em território nacional. A gente precisa ter cabos, precisa ter conexões, precisa ter realmente precisa ter uma infraestrutura própria, precisa ter justamente é o que o Everton falou. Não tem como ter soberania nacional sem soberania digital.
Então, é isso. Precisa pressionar para que os governos realmente encampem, de fato, essa causa, né? Que é estratégica e importantíssima. Bom, vocês falaram que, na verdade, não é que ainda precisa ter uma rede nacional, uma rede social nacional, já são 33, se não me engano. Como que uma pessoa, feito eu, uma leiga, faz para entrar numa dessas redes e utilizá-la, como eu uso, por exemplo, o Facebook, o Instagram e outros? Como que a pessoa comum faz para ter acesso a essas redes não proprietárias? Bom, hoje até a Alquimídia tem esse espaço disponível, acesse alquimidia.org, está lá, Observatório do Fediverso, clica lá, e aí está lá dizendo o que é Fediverso, as instâncias disponíveis, o que tem mapeado até hoje, e você pode não só, se quiser, você pode tanto usar redes que estão disponíveis, mantidas por pessoas, comunidades, acho que nem tem uma rede alguma. O governo brasileiro sim tem uma exceção, que é o IBRAM, o Instituto Nacional de Museus, José Murilo Júnior, que a Everton conhece, que ele tá lá e ele está articulando, ele mantém um órgão que está mantendo uma rede no Fediverso, e que tem experiências muito interessantes também. O IBRAM está fazendo isso. Mas, enfim, a Alquimídia tem esse espaço que você pode se conectar e buscar instâncias ali, aquela que for mais interessante para você, ou pode, se tiver aí alguém com conhecimento técnico suficiente, criar sua própria rede dentro do domínio de vocês, e vocês mesmos utilizarem e conectarem pessoas que estão no Fediverso, e chamarem pessoas para utilizarem essa rede. Eu tenho um projeto chamado Bolhas, que ele também ajuda instituições a criarem suas redes. E se tiver o site em WordPress, também é possível transformar ele numa rede social. Tem plugins hoje, tá tudo na Alquimídia também, que você instala, que você pode também mandar conteúdo do Fediverso e conversar com as pessoas que estão no Fediverso no seu próprio site. Isso é possível também hoje, tudo com tecnologia livre. Então, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo para divulgar essas alternativas. Uhum. Everton, você falou na questão das facilidades, né, que as pessoas acabam usando, né, as redes que estão aí, né, as big techs, porque estão acostumados e é fácil, né? Como estimular as pessoas para ir para essas redes livres, né, essas 33 que existem no Brasil, e conta para a gente também que destino teve todo aquele aparato técnico, tecnológico, conhecimento do Fórum Social Mundial, das suas diversas edições, e também dos telecentros. O que aconteceu com eles? Olha, eu acho que para construir processo para mais pessoas utilizar, acho que é através da educação mesmo, formação dos seus diferentes níveis. A gente pode fazer congressos, palestras, debates, levar para dentro das escolas, mas na linha Paulo Freire, construindo juntos processos. Né? Não há mágica para isso, não há um caminho fácil para isso, não há atalhos para isso. Né? É um processo que precisa ser feito. E isso leva tempo, isso precisa de dedicação, precisa de investimento, precisa de um conjunto de coisas para se construir algo. Né? Qualquer coisa que a gente for querer construir, a gente precisa planejar, estruturar, investir, precisa de tempo, precisa de pessoas, precisa de disposição de pessoas para fazer, né? Precisa de envolvimento, e acho que isso é um processo educacional que você pode levar, para fazer uma grande discussão de soberania nacional, passa por uma discussão dessa que a gente está fazendo aqui hoje nesse programa. Né? Precisa fazer isso. As universidades públicas precisam discutir isso, inclusive levar essa discussão da universidade pública. Estão formando pessoas para quê? Na tecnologia, na educação. Os usuários de tecnologia na educação, na cultura, estão usando o quê? Aprenderam aonde? Né? Então, assim, o que a universidade pública do Brasil está fazendo em relação a isso? Nada. Ou pouco. O que está fazendo, na verdade, é por alguns professores que resolvem por eles fazerem isso, mas a instituição em si, a única decisão que ela tomou
né, até hoje foi de usar os servidores do Google achando que ia ser de graça para a vida toda e, na verdade, não foi, como nunca é. Entregando, né, a pesquisa de bandeja. Os velhos espiões podem ser aposentados. Né? E que nunca é de graça, não existe almoço de graça, a gente sempre falou isso, não vai ter, então esquece. Busca alguma coisa de graça que vai se dar mal, rapidinho. E o acervo, toda aquela coisa que a gente construiu no Fórum Social Mundial está na cabeça da galera que a gente conseguiu mobilizar no Fórum Social Mundial. A gente não conseguiu construir um processo de memória, né, que é um problema crônico da esquerda, na verdade, que é a questão da memória. A gente não tem preocupação com a memória, a gente não tem projeto de memória, né? Enfim, a gente está na cabeça. Então, por exemplo, eu que participei, ajudei a construir o Fórum Social, eu estou levando aquilo levo para a minha vida inteira e tento passar para outras instituições, assim como o Thiago também, que a gente faz isso, né? Assim como tantos outros companheiros e companheiras fazem, mas de uma forma coletiva a gente não tem. Nós temos a memória individual de cada um, que em alguns momentos a gente acaba se juntando, como a gente está se juntando aqui nesse momento com o Thiago, através do convite do Zé Guilherme, que conhece a gente, sabe dessa história, e que a Ângela agora está conversando com a gente sobre isso. Mas, coletivamente, a gente não tem, infelizmente, se perdeu tudo aquilo, né? O que é uma lástima. É um problema crônico da esquerda. Eu sempre falo isso. Memória, para a gente, é crônico, né? A gente sempre perde. O Thiago deve ter tido algum probleminha, caiu, mas daqui a pouco ele reconecta, né? Mas vamos continuar, Everton. Olha só, você tem enfatizado muito, o Thiago também, né, que essa questão tecnológica é uma questão de soberania nacional. Né? Não dá para falar que um país é soberano se ele depende, né, para tudo, né, para suas empresas, as universidades, o próprio governo, dessa tecnologia que pode ser desligada lá fora apertando um outro botão, né, sem nenhuma forma da gente impedir ou reagir, ou que atuam aqui dentro fazendo os estragos que, por exemplo, o X estava fazendo, né? Estimulando golpismo, discurso de ódio, estimulando crimes, abrigando criminosos, né? Sem qualquer moderação na rede, porque o Elon Musk acha que isso é liberdade de expressão. Mas aí, o outro lado, né? Quer dizer, a questão da soberania nacional talvez seja muito pouco palpável para o cidadão comum. Talvez a maioria nem saiba bem o que é soberania nacional. Né? Agora, e no dia a dia do cidadão, para a vida do cidadão, para o pai, para o filho, para o irmão, para o jovem, onde é que pega essa questão das big techs e das redes sociais? Que elas se apresentam como uma maravilha, facilidade para tudo. Elas são isso mesmo? Não. Então, o que elas são, na verdade? O que acontece, na verdade, é um break na discussão, é um impedimento para o entendimento do que significam as tecnologias na vida das pessoas. Então, quanto menos a gente fala sobre esse assunto, menos há entendimento sobre as potencialidades e também os riscos que cada tecnologia oferece. Né? Então, só que hoje isso está impedido, esse debate está impedido, não há debate sobre isso de uma forma mais organizada. Nós temos debates, digamos, isolados, não existe um grande debate nacional, por exemplo, que os sindicatos estejam envolvidos, que os movimentos sociais estejam envolvidos, que a universidade pública esteja envolvida, que instituições diversas da nossa sociedade estejam envolvidas, que as pessoas estejam envolvidas. Não existe essa agenda nacional, esse debate nacional. Então, de fato, existem algumas iniciativas que eu chamo de isoladas, o que impede um entendimento mais coletivo sobre isso. Então, as big techs, as grandes empresas, elas vão se criando, elas vão se proliferando essa aceitação sobre o que seria esses benefícios, essas facilidades que essas empresas vendem para as pessoas. Então, assim, vamos lá, essa completa falta de conhecimento. Então, a gente estava falando que, por exemplo, a chupeta, de criar uma analogia, né, que a chupeta da criança ela foi criada porque o pai e mãe já estão cansados, o choro da criança deixam eles mais cansados, então recorre à chupeta para que eles tenham um pouco de descanso, um certo tempo. Então, toca a chupeta na boca da criança, a criança para de chorar e até dorme.
Só que esse ato de colocar a chupeta na boca da criança por repetidas vezes, até ela se tornar parte da criança, então a chupeta começa a fazer parte dessa criança, essa chupeta começa a trazer um conjunto de problemas graves. Por exemplo, a criança perde talvez a oportunidade de amamentar, de mamar no peito da mãe, que vai perder o acesso ao alimento mais poderoso que uma criança pode ter. Além disso, essa criança vai ter problema nos dentes, vai ter uma dificuldade na fala, vai ter infecção no ouvido pela repetida movimentação com a chupeta na boca e tudo mais. Hoje, desculpa, a chupeta está sendo substituída por telas, o que traz ainda mais problemas, né? Então, o cérebro das crianças... Só um minutinho, Everton. Só avisar para a Alexandra Badaró que o Tiago, aqui no chat, está dizendo que... Aí, voltou. Desculpa. Agora, cadê o Everton? Ah, ok, agora o time está completo. O Everton estava... Continua, por favor, Everton. Não sei se o Tiago ouviu, mas ele está... Ouvi sim. Eu tive uma probleminha aqui, desculpem, caí e voltou aqui já. Ah, beleza. Então, por favor, Everton. Você está sem som. Aí. Opa, desliguei aqui. Então, a chupeta hoje foi substituída pela tela, um tablet ou um celular. Que a família, porque também está cansada, o capitalismo está sugando as famílias, cansada, toma a tela aqui, entrega para a criança. Só que essa tela está destruindo o cérebro das crianças, está destruindo a capacidade cognitiva, a capacidade de relação social, está, né, tornando essas crianças pessoas dependentes de telas e de jogos e o caramba todo que a gente está vendo por aí. E aí o pai e a mãe não estão pensando sobre isso, porque ele está pensando na facilidade dele de que a criança está em silêncio. Só que naquela tela tem um mundo, uma janela que está aberta para o crime, para a pedofilia, para uma cultura, né, inclusive de automutilação, que tem criaturas que passam essa cultura para crianças e conseguem entrar na mente dessas crianças, e essas crianças acabam se tornando crianças que se machucam porque alguém está dizendo e orientando elas que façam através da internet. Então, assim, é porque não está havendo reflexão. Nós estamos sabendo que isso está acontecendo, psicólogos estão falando que nós temos uma síndrome, um grande problema, mas a escola não está discutindo isso, os pais não estão discutindo isso, ninguém está discutindo isso. O que precisa mais acontecer para a gente começar a discutir? Então, acho que essa vedação a esse debate, né, e essa aceitação de que as coisas são assim e elas vão permanecer assim. Então, se a gente não parar para fazer uma discussão, um grande debate nacional sobre isso e tudo que está relacionado a isso, sobre essas tecnologias, sobre esses programas que estão de acesso na mão das crianças, se a gente não parar para fazer isso, nós vamos pagar um preço muito alto, mas muito alto mesmo. Aliás, já estamos pagando, né? Porque hoje eu tenho visto depoimentos de mães chorando, desesperada, quando ela se deu conta, no momento que ela se deu conta que, olha, meu filho está viciado numa tela e eu não sei o que fazer. Porque se eu tirar essa tela dessa criança, ele me ataca, ele me agride, ele bate, ele me arranha, né? Ele faz coisas absurdas. Teve um adolescente que esfaqueou a família porque tiraram o celular dele, né? Então, assim, é um negócio que não tem precedentes. E aí isso precisa ser feita uma discussão, um grande debate nacional sobre, né, tudo que está relacionado a isso, sobre qual é o papel da educação nisso, qual é o papel da psicologia nisso, qual é o papel da assistência social nisso, qual é o papel dos governos nisso, como é que a gente pode levar essa discussão para dentro das escolas, como é que a gente pode, né, ressignificar esse processo. E não está acontecendo. Não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Porque eu acredito que as pessoas querem facilidades. E fazer debate é muito cansativo, não é fácil fazer um debate. Não é fácil, a gente ter que conviver com pessoas que pensam diferente. Se for fazer um debate nacional sobre isso, você vai ter um monte de pessoas discordando. É muito cansativo ter um monte de pessoas discordando, que é mais fácil ter um monte de gente concordando, vamos combinar, né? Se tem todo mundo concordando, tá tudo certo, beleza, não é cansativo. Agora, se tem um monte de gente discordando,
eu vou ter que argumentar, eu vou ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mediar e tal, é muito cansativo. E as pessoas não querem fazer coisas cansativas, elas querem facilidade. Então, o debate está impedido. A gente precisa fazer. E o risco Pois é muito grande. o Everton falou muito bem sobre essa questão envolvendo mais a criança, né? Mas eu te pergunto, Tiago, e os adultos, né, que não percebem, por exemplo, que estão sendo manipulados, que não percebem as áreas de sombra, que muitos perfis são jogados, né? Não percebe que determinados perfis mais à direita, extrema-direita, acabam tendo uma visualização enorme, né? Não percebe que estão sendo colocados em determinadas bolhas, né? Não percebe que o seu feed virou só gatinho, felicidade de aniversário, e começa a achar que o mundo é daquele jeito. Mas os dados dessas pessoas estão sendo buscados, né, para usos diversos. Como explicar isso didaticamente para as pessoas? A questão não é nem as pessoas, elas sabem disso, né? Algumas delas sabem. Não é só a questão de explicar. É que hoje, como foi colocado aqui já, as pessoas elas estão cada vez com menos tempo, elas precisam de facilidades que o Everton colocou. Então a gente precisa fazer com que elas precisem ficar menos tempo nas telas. Aí são outras questões, a questão desde jornada de trabalho, a essa cultura de estar online o tempo todo, de marcar reunião às 7 da noite, às 8, às 9, às 10. Esse trabalho que hoje que ficou líquido, né, que passa pela nossa rotina e vai até... Eu falo isso por mim mesmo, assim, a gente não... Tá cada vez mais difícil hoje você conseguir ficar offline e fazer coisas offline e tentar, porque a gente está sendo sugado. Então, quando você não tem tempo, você vai optando pelos caminhos mais fáceis. Então, tudo bem, essa empresa está sugando meus dados, mas pelo menos eu estou conseguindo mais tempo utilizando esse aplicativo aqui para fazer tal outra coisa, entendeu? Então, é complicado. É uma questão com muita complexidade envolvida, né? As pessoas adultas que têm conhecimento disso também optam por isso porque não tem outro caminho. Precisa dar outros caminhos para as pessoas, tanto online quanto offline, nas suas rotinas, principalmente. Opa, eu fechei aqui. Pois é complicado, né? Mas assim, vamos fazer um passo a passo? Como que vocês sugeririam, Everton, né? O que você sugeriria para governos progressistas? Estamos aí em plena campanha eleitoral para prefeitos e vereadores, né? Vamos começar da base. O que vocês sugeririam, começando pelo Everton, para prefeitos e vereadores progressistas que quisessem colocar como uma de suas bandeiras essa, né, da soberania digital e de cidadania digital, né, porque é disso que se trata também, né? Como seria esse passo a passo? Se um vereador, um prefeito quisesse assumir essa bandeira? Então, acho que são vários aspectos, né? Acho que não existe uma questão, são vários. Uma questão importante, assim, que eu acho... Foi aprovada uma lei federal que todas as escolas têm que ter um psicólogo, uma psicóloga. Principalmente pós-pandemia, e a gente viveu aquela história de uso da tecnologia de uma forma absurda, e que ela permanece desde então, mas que trouxe um conjunto de outros problemas, como, por exemplo, a violência na escola, bullying, né, que inclusive essas coisas todas têm a ver com a internet. Né? Quer dizer, o uso desenfreado, sem controle, desassistido dessas crianças e adolescentes, elas levam e buscam na internet, nas redes sociais, em aplicativos diversos, o bullying, essa prática do bullying, formas de bullying, ideias, exemplos de como é que você pode zoar o coleguinha, como é que você aprende na internet a zoar o seu coleguinha. Olha isso, gente. Como é que você pode articular um processo violento nas escolas, como foi feito em várias escolas no Brasil. Né? Então, foi aprovado para de lei que poucos municípios levam e cumprem essa lei. Poucos municípios. Em São Paulo, né, nós temos um candidato a vereador, o José Américo, que ele está defendendo que em cada escola tenha um assistente social e um psicólogo, que o candidato Guilherme Boulos já assumiu que vai ter, se ele for eleito, que a gente espera que ele seja eleito, estamos trabalhando para isso. Que isso vai ser uma forma
fazer uma avaliação, um diagnóstico de como é que essas crianças estão lidando, como é que isso interfere, e de criar medidas que possam ir, né, resolvendo e, inclusive, pensando de como é que a escola pública vai tratar de assuntos como bullying e violência na escola, que tem a ver necessariamente com o uso de telas e internet de forma desassistida e sem qualquer controle. Isso passa por uma discussão também do pai e da mãe, qual é o papel do pai e da mãe, porque muitos pais e mães acreditam que as escolas são quem deve educar os filhos como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma. Então eles vão lá e entregam o seu filho para a escola, e se está dando alguma coisa errada, a responsabilidade é da escola, né? Terceirizam a educação dos seus filhos. É muito comum a gente ver isso, e cobranças, inclusive, de professoras e professores, que eles não estão fazendo o seu papel direito, que o seu filho está desrespeitando outro coleguinha ou não está aprendendo direito na escola. A responsabilidade é toda e exclusivamente do professor e da professora. E da escola, que não é verdade, é um processo, né? Inclusive da família. Então, eu acho que precisa de uma agenda nacional além disso. Eu acho que os vereadores têm que fazer o seu papel, as leis precisam ser cumpridas, aquelas que já foram aprovadas, que ajudam nisso, mas a gente tem que fazer uma discussão que envolva toda a sociedade, né, sobre o que nós queremos para o nosso país, para o mundo, a partir de uma coisa que não está dando certo. Nós sabemos que não está dando certo. Todo mundo sabe que não está dando certo. Que esse uso desenfreado, que a produção de desinformação, a disseminação de desinformação está de tal maneira que pessoas estão morreram porque ficaram contra a vacina por causa de mentiras na internet. Pessoas que utilizaram técnicas sofisticadas de manipulação das pessoas e que elas não foram punidas por isso. Inclusive, um presidente da República, né, disseminou mentira, desinformação de que cloroquina combatia o coronavírus. E esse cara está ainda aí fazendo absurdos. Então, assim, né, e que é um exemplo, né, um exemplo de que se um gestor público, um maior, né, posto político de uma nação, se esse cara pode fazer isso, por que tantas outras pessoas não fazem isso? Então, eu acho que foi por isso, justamente, que no Brasil surgiu por causa desse uso desenfreado, essa coisa sem controle social, né, desassistido completamente, fez com que o Brasil tivesse o pior presidente da história, né, que foi um cara que simplesmente mentia 30 vezes por dia. E tá tudo bem, o cara até hoje não pagou nada por isso. E agora nós temos um outro cara na cidade de São Paulo que é pior do que esse. É o Lamaçal. O que eu chamo de Pablo Bostal, né? O cara, ele é uma figura tão escrota que ele propõe construir um prédio de 1 quilômetro e que as pessoas acreditam nisso. Ou que ele quer fazer teleféricos numa cidade como São Paulo, que não tem morros para fazer, ou ele vai botar torres na cidade. Quer dizer, e as pessoas acreditam nisso por quê? Porque existe esse ambiente de profunda manipulação, que é através da internet. E que a mídia, porque, por exemplo, um Bolsonaro da vida não foi só porque o Bolsonaro falou tanto absurdo, é porque a mídia vendeu porque a mídia quer anúncio, vive de anúncio. Então, quanto mais besteira o Bolsonaro falava, mais falavam do Bolsonaro. E mais as pessoas achavam que o Bolsonaro era legal. O Pablo Marçal é a mesma lógica. Quer dizer, quanto mais ele fala besteira, coisa absurda, mais a mídia fala dele e mais ele ganha espaço. Que é uma coisa de investimento proporcional. Então, a gente precisa fazer uma discussão sobre isso. Por exemplo, o debate ontem do Trump e da Kamala. O cara foi desmentido na hora. Como assim a gente não faz isso? O cara mente no debate aqui para a prefeitura da maior capital da América Latina e fica por isso. Ninguém desmente o cara. Quer dizer, tem que desmentir na hora, não dá para deixar. E quando eles fazem isso, é porque eles também estão prevendo, né, que vai ter visualizações naquele vídeo e tal, naquele debate, e isso é importante para a emissora que está fazendo aquele debate. Então, eu acho que precisa de um debate nacional, eu acho que os vereadores precisam fazer essa discussão, acho que alguns já estão fazendo, mas é um número muito pequeno. A grande maioria dos candidatos, depois dos parlamentares eleitos, não querem fazer essa discussão porque é uma discussão muito cansativa. Porque nós vamos ter que mexer em muita coisa para fazer uma reestruturação desse processo. Imagine
a gente tem que fazer uma reestruturação. Gente, olha, uma soberania. Se um país quer ser soberano, nós vamos ter que ter regras para o uso do Facebook, do Instagram, de tudo isso. Isso nós já não conseguimos fazer isso. Nós, inclusive, dentro da própria esquerda, teve divergência. E vou dar um exemplo. O site 247, eu falei isso para o Atush. Ele foi contra a regulamentação das redes sociais naquele momento, porque ele achava que a Rede Globo ia ganhar mais dinheiro que o site como o dele, que é uma mixaria que eles iam ganhar. Então, ele estava preocupado com o tamanho da grana que ele ia ganhar e não com a soberania nacional ou com a defesa da democracia, que era sobre isso, na verdade. O que esses caras estão fazendo é colocar em risco a democracia, mas o cara estava preocupado com alguns centavos que ele ia ganhar do YouTube, e por isso ele se colocou contra, assim como vários influenciadores da esquerda, pensando nisso. Questão que, né, ganha algum dinheirinho produzindo conteúdo e sendo pago pelo YouTube. Everton, mas tem uma questão complicada, eu acompanhei isso de perto, que foi naquele projeto, né, a Globo pegou uma carona, colocou um jabuti lá dentro, né, que, na verdade, interessava para ela, do ponto de vista de dinheiro, mas interessava também aquela ideia do jornalismo profissional. Então, ela se assumia como... Ela, né, a mídia tradicional, né, se assumia como jornalismo tradicional e os outros não eram. Então, os outros poderiam ser, inclusive, banidos da rede, dependendo do tipo de governo que se tinha. Mas a defesa de jornalismo profissional, que eles estavam condicionando a um certo registro de CNPJ, enfim, tinha uma discussão jurídica em relação a isso. Que, né, na verdade, assim, todo mundo quer fazer jornalismo profissional, mas também muitos não querem assumir e depois não querem arcar com as consequências daquilo que produzem. Inclusive a própria mídia é profissional de fazer isso. Mas eu acho que isso era tão menor do ponto de vista, né, de um processo econômico que é o da soberania nacional, que eu acho que é bem maior. Mesmo, já tinha, digamos assim, acertado esse projeto e tudo, mas o Lira tirou de pauta. Você lembra? Mais para frente, né? Sobre o argumento de que ia nomear uma comissão de alto nível, né, para tratar do assunto, e que eu saiba, não nomeou comissão nenhuma, e a coisa, né, foi para as calendas gregas. Né? É que o negócio pegou uma proporção tão ampla, inclusive com a divergência nossa, que a gente não conseguiu resolver, que aí os caras pegaram essa brecha e pararam o projeto, que o objetivo do Lira e de todos os bolsonaristas era não ter nenhum tipo de regulação das redes sociais, nenhum tipo. Para eles é lucro, quanto mais caos, melhor. Enfim, mas eu acho que ali nós perdemos a oportunidade de fazer pelo menos uma parte do processo, que era fazer a regulação, criminalização de quem produz e dissemina fake news. Depois a gente poderia fazer uma outra parte. O que eu vejo é que nós não fizemos nada, que hoje nós estamos reféns desses caras, inclusive o Pablo Marçal, que é o maior criminoso de produção e disseminação de fake news e que pode ser eleito prefeito da cidade de São Paulo. Esse que é o negócio. E a gente não tem como pegar o cara. É isso que eu não entendo, entendeu? Então, assim, eu acho que precisa de uma discussão nacional, um grande debate nacional, e eu acho que nós temos que, obviamente, alguns vão perder, não dá para ganhar tudo, mas eu acho que precisava ter um processo de regulação. Isso é um debate. A regulação das redes sociais é um debate que a gente precisa ter. A outra é um processo de formação para o uso crítico dessa tecnologia, dessas redes. Se não tiver isso, gente, a gente vai continuar sendo o que a gente é hoje. Tipo, letramento para a mídia, né? Para a mídia no sentido mais amplo, né? A gente é colonizado. No Brasil, nós somos colonizados pelo uso dessas tecnologias aí. Uhum. Tiago, tem algumas pessoas dizendo o seguinte, que esse episódio do X e o fato da imprensa internacional majoritariamente ter dado razão ao Brasil, né? Outros líderes aí internacionais, enfim, mesmo que não tendo se posicionado, mas, digamos, por debaixo do pano, achando pouco bom o que as instituições brasileiras fizeram, né, que é de bloquear o X aqui e tal. Você acha que isso pode ter consequências mais amplas? Por exemplo, tem a reunião da ONU, né? A semana que vem, abertura da reunião anual da ONU, Assembleia Geral da ONU.
Você acha que esse tema vai ter repercussão lá? O que você espera da agora para frente? Ou você acha que não, o Brasil tomou essa decisão e vai ficar por isso mesmo, vai ter consequência? Como é que a gente anda da agora para frente? Tá tudo muito incerto, né? Mas vai ter repercussão sim, com certeza, né? Porque essa questão do X ela é uma parte dessa estratégia do Elon Musk para as ações comerciais dele aqui na região, digo só Brasil, com América Latina, né? Os impactos disso. Com certeza vai ter repercussão lá sim. Eu acho que vai se manter essa decisão por algum tempo, ainda não sei até quanto tempo, e até que se negocie alguma coisa aí em âmbitos que a gente não vai fazer a menor ideia. Alguém vai ter que ceder de algum jeito, e eu acho que o X vai acabar voltando, sim. Eu acho que não acho muito difícil se continue a longo prazo, mas talvez a médio prazo continue assim. E aí quem come pelas beiradas vai ser a Blue Sky, né? Que tá com um monte de gente migrando, vai ser a Threads também. Enquanto não se estiver divulgando alternativas como o Fediverso, que são socialmente mais interessantes, mais justas, quem vai comer pela beirada são outras corporações, né? Mas pelo menos o X vai por enquanto, tá tendo aquilo que merece, né? Que é esse bloqueio que é legítimo porque os caras simplesmente não estavam respeitando a legislação do país, né? Então é isso. Acho muito incerto ainda como vai acabar isso. E, Everton, a gente sabe que nem todos os países dependem dessas big techs e de suas plataformas. Por exemplo, a China tem plataformas próprias, a big tech própria, a Rússia também, o Irã também. A gente sabe que em Cuba também, pelo menos um tipo específico, né, de circulação de mensagens. A Venezuela tem um trabalho nessa linha. O que vocês podem agregar para a gente sobre esses países que não estão, digamos assim, no bolso desses milionários, das big techs? Eu não conheço muito as experiências governamentais de terem as suas próprias empresas, né? Muitas delas, por exemplo, a China, acho que não é uma empresa pública, é uma empresa privada também, e tem um certo controle, e aí tem um controle talvez meio exagerado do governo chinês, que eu não sou muito dessa opinião, não concordo muito com esse tipo de controle, porque, na verdade, acaba dando mesmo, né? Se o governo controla, enfim, no caso, tenho minhas discordâncias com o modelo chinês de governo, embora entre Estados Unidos e China eu vou ficar mais pro lado da China, porque meu ódio pelo Estados Unidos é maior. Mas eu não concordo muito com... Não, acho que não é a nossa solução. Esse modelo que a China faz não é a nossa solução. A nossa solução é até mais essa que o Thiago defende, das redes federadas, que não tem controle nem de corporações nem de governos. Que nós temos que ter um protocolo que garanta, de fato, a liberdade das pessoas se comunicarem, evidentemente, dentro de um processo de legislação de criminalização de quem produz e dissemina desinformação ou pratica qualquer outro tipo de crime previsto no nosso Código Penal. Então, eu sou mais dessa perspectiva também, assim. Então, não acredito muito no que esses governos estão fazendo, né? Em outros países, assim, acho que eles não vão achar, não é interessante para o cidadão, não é interessante para a construção de um entendimento sobre liberdade, não é interessante, né, para a defesa da liberdade da vida não é interessante, porque se tem alguém controlando, não nos interessa. Tudo que tem controle de governo, um governo ou uma empresa, não pode nos interessar, porque isso vai dar problema, a depender de qual governo está no poder, ele vai ter as suas opções políticas de um lado ou de outro. Então, enfim, você vai ter que se submeter aos interesses de quem está no controle. E isso é ruim, sempre é ruim. Né? Então, acho que não nos interessa isso. Mas acho que isso é um debate também que a gente precisa fazer. Qual que é o nosso modelo? Qual que é o modelo? Esse modelo das redes federadas, né, que a gente vai ter um protocolo único, que as redes se comunicam entre si, que os dados eles podem estar de forma distribuída em vários lugares, o que impede, inclusive, essa forma distribuída é o que impede o controle, inclusive. Se você centraliza, você facilita o controle.
Então, a ideia de distribuição, de ter vários servidores sobre a guarda de várias instituições diferentes, é o ideal, que é o que impede o controle de governos ou de empresas. E que era o princípio da internet, né? Mas era um princípio militar, né? Mas a internet começou assim, né? Bem distribuído para que os dados chegassem, independente do que acontecesse no caminho, né? Inclusive a internet ela tem a ver, só um parênteses, a internet tem a ver com, né, o fim, a Guerra Fria, né? Claro. Quando a Rússia coloca os mísseis no território cubano apontados para os Estados Unidos, né, depois dos caras tentarem invadir lá pela Baía dos Porcos e de que os cubanos conseguiram prender os milicianos norte-americanos, estadunidenses, né, a Rússia colocou os mísseis apontados para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, numa piração e medo, foram atrás, né, de um dos pesquisadores, professor Paul Barrow. Diz, olha, como é que a gente faz? Se nos atacarem, o que a gente faz? Então, você tem 3 opções: centralizada, descentralizada e distribuída. Que é o quê? Coloca servidores em vários territórios e todos eles se comunicam com todos eles. Se uma parte cair, os outros vão continuar se comunicando. E aí surgiu essa ideia de internet, que funcionou até um tempo e que agora nós estamos sob ataque. Eles tentam controlar, né, mas a gente continua se comunicando. Né? Mesmo com eles controlando, a gente continua se comunicando. Só que a gente, inclusive, perdeu essa coisa por causa da facilidade, porque a gente acha que os algoritmos fazem tudo e que os algoritmos vão fazer tudo por a gente não precisa fazer nada. Né? A gente perdeu e não está usando o potencial da internet, que é se comunicar, se conversar, né? Papear, trocar ideias. Né? A gente não está fazendo isso. A galera está fazendo, joga lá e acha que os algoritmos fazem todo o resto. Na verdade, os algoritmos estão a serviço de quem os produziu. Né? Então, essa é uma outra discussão também. Sim, sem dúvida. Tiago, a gente já está caminhando para o final, e eu queria te perguntar o seguinte: no caso do jovem, né, curioso e tal, como que ele faz para se ligar no Fediverso? Sabe, assim, que está disposto a conhecer coisa nova? Porque eu acho assim, os mais velhos estão viciados, né, na coisa fácil, né, na facilidade. Mas o jovem gosta, né, de desafio, e são mais inquietos e tal. Como é que ele faz, ele ou ela? Bom, os jovens têm essa vocação, essa energia para pesquisar coisas novas, e eles podem pesquisar nas redes, nos próprios redes. A Alquimídia tem esse conteúdo, tá no Google, colocar Fediverso, na Wikipédia tem muito conteúdo também, tem links. É só pesquisar, acessar, baixar os aplicativos e se logar numa rede e começar a conversar. Para eles tá mais fácil ainda. Eu fiquei contente que quando teve essa migração, agora que acabou o X e uma galera foi pro Threads, outras pessoas foram pro Sky, e aí tem algumas pessoas foram pro Mastodon, que é a versão do Twitter pro federada, em software livre, que é a que mais cresce hoje, tem muita gente. E aí a Mastodon é brasileira? Não é que seja, é uma tecnologia. Tem instâncias no país que instalaram esse software Mastodon para se comunicar. Então, que ele é microblog, é parecido com o Twitter. Então, tem instâncias, tem a mastodon.com.br, tem a Ursal, que é uma rede que veio de uma brincadeira no Twitter com a questão da Ursal, lá da campanha, fizeram a Ursal.zone, bem interessante. Tem muito brasileiro, é uma rede brasileira, uma galera tá lá, tem um monte de gente legal. A gente notou na nossa conta da Alquimídia que ela tá meio que monitorando, aí tá dando boas-vindas para essa galera que entrou, porque tem um hábito no Fediverso que você entra e coloca uma hashtag apresentação ou introdução, o pessoal coloca e vai se apresentando. Olá, meu nome é Thiago, eu moro em Florianópolis, eu gosto de tal coisa, para as pessoas se conhecerem. Aí todo mundo que tá no Fediverso, quando fica vendo essa hashtag, fica conectando e conversando com as pessoas, acolhendo elas. A rede tem feito esse trabalho de acolhimento também, a Alquimídia. E na conta, eu notei muitos usuários jovens, 18, 19 anos. Isso me deixou bem contente, particularmente contente, assim, porque notei que tem muita gente nova entrando no Fediverso. Então, eu achei um indicativo bem interessante. Certo.
Bom, eu vou fazer uma pergunta última para os dois, começando pelo Everton, e também espaço aberto para suas considerações finais, né? Tanto o Everton quanto o Tiago, mas começando pelo Everton. Everton, diante desse quadro, né, que vocês tão bem desenharam aqui, a gente conversou bastante, o que mais te preocupa e o que mais te estimula no que diz respeito à cultura digital, às mídias, da agora para frente? Alô, estão me ouvindo? Sim. Tá, eu dei uma congelada aqui. Eu acho que o que mais me estimula é o que sempre me estimulou, assim, que é a possibilidade de conversar com pessoas de diferentes lugares, conversar com mais pessoas, né? E como a gente está fazendo agora aqui. O Thiago está em Florianópolis, você está em Belo Horizonte, eu estou em Pindamonhangaba. A gente está trocando uma ideia, outras pessoas vão poder assistir isso. Eu vou poder ter acesso a músicas, a vídeos, a filmes de outros países e vou poder assistir também. Então, isso é estimulante, eu poder ter acesso ao conhecimento, a um conhecimento ilimitado. Eu tenho acesso a uma ilimitação de conteúdos, de conhecimentos, e poder trocar com essas pessoas de várias formas, poder articular coisas, construir ideias, né? Construir projetos, construir movimentos, construir pensamentos com muitas outras pessoas. Isso é muito estimulante, assim. E é preocupante quando a gente percebe que a grande maioria das pessoas estão usando isso de forma alienada, inclusive dentro da esquerda. Isso é preocupante, no meu entendimento. E eu acho que é um desafio a gente fazer a discussão sobre isso. Cada vez mais a gente faz essa discussão. A gente vem há anos fazendo essa discussão. Talvez no passado a gente teve um sucesso maior, a gente organizou o Fórum Social Mundial, a gente organizou o Fórum Nacional de Cultura Digital, a gente organizou o Fórum de Cultura, a gente organizou movimentos de mídia livre, a gente organizou o Fórum Internacional de Software Livre, a gente organizou tanta coisa e as coisas estavam sempre surgindo mais e agora não tem mais isso. E acho que a gente precisa retomar essas ideias todas, que podem ser ressignificadas, inclusive, com outros pensamentos. Agora nós temos uma outra ameaça, que é a inteligência artificial, que não é inteligente. Pois é, acabou que a gente não conversou sobre isso, mas fala alguma coisinha sobre inteligência artificial, a sua preocupação, por exemplo, ou o que ela pode trazer de realmente significativo. Ela está trazendo, para mim, tem mais preocupações, porque a inteligência artificial está sendo utilizada de uma forma descontrolada também, desregulada e sem nenhuma... as crianças estão expostas à inteligência artificial. Eu vi um depoimento de uma mãe, há 2 dias atrás, a mãe dá aos prantos, chorando, que meu Deus, eu via tudo que meu filho fazia, eu estava sempre tentando ver e tal, acompanhando, e ele instalou um aplicativo, eu não vi, e era um aplicativo de inteligência artificial para pedofilia, que o algoritmo ficava instruindo a criança a localizar as suas partes íntimas e dar um outro ressignificado para as partes íntimas, e a inteligência artificial falando com essa criança, né? Então, a inteligência artificial está sem controle nenhum, estão fazendo muitas experiências, né? E nós estamos alimentando essa inteligência artificial também. Eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial ChatGPT sobre qual seria um novo paradigma para a comunicação pela vida, em defesa da vida. E a inteligência artificial me deu uma resposta que tem a ver com o que eu penso. Então, seria muito fácil eu assumir essa resposta dessa inteligência artificial, que é resultado de interatividade de muitas e milhares de pessoas que estão interagindo com inteligências artificiais ao redor do mundo, com esses algoritmos que sistematizam e pegam pedaços de um lugar e de outro e formulam e estão definindo conceitos, estão definindo pensamentos, estão definindo opiniões, né? E as pessoas estão aceitando isso. E elas estão usando isso. Então, isso é muito, muito, muito preocupante, porque é um grande mega hiper banco de dados com um grande mega hiper computador capaz de processar tudo isso em questão de segundos e dar uma resposta para a pessoa que é uma resposta que é definida por esse algoritmo e que as pessoas estão assumindo como se fosse delas. Então, ela está definindo o padrão de pensamento por causa disso, por causa desse uso.
né? E as pessoas estão acreditando nisso. Então, e além dessa coisa da exposição das crianças a esses algoritmos de inteligência artificial, que está sendo por criminosos usado para a pedofilia, para facilitar a pedofilia, filtro de crianças, de verificar que crianças... E para mim é o que isso significa. Eles fizeram um programa de computador, usam um algoritmo de inteligência artificial para conversar com as crianças, que esse algoritmo vai catalogando essas crianças. Então, eles vão ter uma lista de crianças que é mais fácil ou menos fácil trazer para uma prática de pedofilia, porque está sendo catalogada a partir das respostas dessas crianças. E vou estar preparando essas crianças já esse programa que foi instalado, esse negócio, que essa criança estava usando, na verdade, estava preparando essa criança para uma conversa com um humano que vai vir depois, talvez com maiores malícias do que essa inteligência artificial. Então, assim, é muito perigoso isso que a gente está vivendo, e isso precisa ser discutido urgentemente, com uma discussão, assim como está se criando um corpo técnico para discutir as mudanças climáticas no Brasil, que já matou muitas pessoas e está matando ainda mais, assim como está se criando um corpo técnico, que o Lula está criando, tem que criar também um corpo técnico para discutir tecnologia. Para onde é que a gente está caminhando, para discutir inteligência artificial, para discutir regulamentação, porque se não for feito isso, gente, nós vamos ficar desse jeito que a gente está. Nós estamos colonizados por essas tecnologias, nós estamos sob controle, a gente está sob ataque permanentemente, né? E a gente precisa reagir com inteligência, de verdade, não essa artificial aí. E você, Tiago, quais são as suas preocupações, por outro lado, as suas expectativas e como você vê aí a inteligência artificial? Bom, minhas preocupações atualmente é que a área que eu estou mais envolvido, a minha militância principal hoje, que é a difusão do Fediverso, que é a chamada, muita gente chama de camada social da internet, a social web, está em disputa, né? A gente tem como tudo está em disputa, o Fediverso também está em disputa, porque enquanto muita gente nem faz ideia de que existe essa alternativa, já as grandes corporações também estão querendo tomar conta disso. Então, o AT protocolo, o Blue Sky é uma alternativa, e também algumas movimentações da própria Meta, que hoje tem relação ao ActivityPub, são movimentações que estão disputando também esse outro terreno que é mais livre, que dá mais autonomia, que é a social web, e que também as corporações querem dominar. Assim como elas dominarem as plataformas centralizadas, também querem dominar os protocolos. Então, a minha preocupação hoje é essa. Então, eu preciso difundir e consolidar e se apropriar da social web, né? No Fediverso, que hoje realmente também está em disputa. Minha preocupação, entre outras, muitas, né, num país que tem queimadas, que está pegando fogo, que tem o advento do fascismo ainda nos rondando, entre muitas coisas, a que mais que eu mais estou envolvido, que eu posso fazer alguma coisa, é essa. Sobre as minhas preocupações sobre a inteligência artificial, é isso tudo que o Everton colocou, precisa de regulação urgente, a palavra realmente é regulação. E tem uma questão muito importante que é ambiental, né? Se todo mundo usar os recursos de internet, de inteligência artificial hoje no mundo, vai ficar pior do que já está, porque isso consome muita infraestrutura também. Além de todos os problemas, tem o problema da ambiental, né? Da utilização em massa. A história que estão alojados nas nuvens, nossos dados estão na nuvem, é uma conversa fiada, né? Então, a nuvem é o computador de alguém, é uma empresa que está naquele, entendeu? Não existe isso, não existe nuvem. Então é isso, você tem uma questão ambiental. Além de tudo que o Everton colocou, tem a questão ambiental. Então, são as mesmas preocupações que ele colocou muito bem. E a minha expectativa é isso, que a gente, em contrapartida, que bom que existem ainda alternativas, que ainda existe outro mundo possível, cada vez mais difícil, mas existe, e a gente está aqui lutando para ele no que nos cabe, que é a comunicação, né? Que é a nossa área aqui, nossas barricadas aqui, que são a da comunicação, que é a tecnologia, a cultura digital e a comunicação, que é o que você está fazendo aí, Ângela, tão bem, com esse coletivo bacana que você faz parte. Pois é, nós vamos dar um jeito do coletivo passar a ter redes, não essas tradicionais, mas entrarmos nessas outras redes que
realmente são as verdadeiras redes, né? Bom, gente, olha, muito obrigada, Everton Rodrigues, muito obrigada, Tiago Escárnio, por terem tirado um tempo da agenda de vocês, que eu sei que é pesada, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas que nos assistiram agora e aquelas que vão nos assistir depois, em outro horário, porque o programa fica lá no YouTube, né? Então, para quem pegou o programa no meio, mais para o final, não se preocupe, vai lá no YouTube, você assiste inteiro, se quiser assiste em 2 partes, enfim, vai estar lá para sempre, a gente espera, né? Bom, mas antes de terminar o programa, vou pedir para vocês ficarem mais 5 minutinhos, porque tem duas informações importantes para dar. E aí eu vou pedir a Alexandra Badaró, produtora técnica, para colocar no ar o discurso da deputada estadual Macaé Evaristo, né, que foi escolhida pelo presidente Lula para ser a nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. A Macaé Evaristo, deputada mineira, né? E aí foi uma sessão em que ela fez a despedida dela, né, do Legislativo, em que ela está contando a história de como que a luta dela, né? Ela começou como vereadora, foi durante décadas professora da rede municipal em Belo Horizonte, depois vereadora pelo PT, depois deputada estadual, das primeiras mulheres, né, negra, né, a assumir um cargo na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, e agora, deve tomar posse semana que vem, é a nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. E pela história de luta que ela tem, a gente sabe que ela vai fazer um trabalho maravilhoso. E a gente, em nome do Coletivo Alvorada, deseja toda sorte, todo sucesso para ela. Vamos ouvir um minutinho do discurso dela? Com cada um dos colegas deputados aqui. E, é claro, só cheguei aqui porque eu tive o respaldo de 50.416 mineiros e mineiras que confiaram a mim o seu voto. Bom, de lá até hoje foram 587 dias de dedicação total ao mandato que o povo mineiro me confiou. Estou emocionada, gente, porque eu sou chorona, vocês já sabem, né? Bem, hoje eu venho dizer um até breve. No dia 9 de setembro de 2024, eu fui convocada a Brasília pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que me delegou a tarefa de assumir o Ministério dos Direitos Humanos. Ao responder, veio à minha memória 1º de janeiro de 2023, quando o povo brasileiro subiu a rampa com o presidente Lula. O presidente subiu de mãos dadas com Francisco Carlos do Nascimento, uma criança negra de 10 anos. Aline Souza, mulher negra e catadora de recicláveis. Raoni Matucuré, grande líder e referência indígena. Ivan Barão, um antigo amigo, ativista pelos direitos PCD nas redes. Wesley Viesba Rodrigues, metalúrgico e beneficiário do FIES. O discurso dela é lindo, mas ele é longo. Mas ele está no YouTube, vocês podem encontrar, quem quiser. Vale a pena assistir o inteiro. Pena a gente não ter tempo para exibi-lo na íntegra aqui. Mas a Macaé teve várias vezes aqui conosco, no Coletivo Alvorada. Então, de novo, toda a sorte do mundo, porque a gente sabe que o desafio, né, da defesa dos direitos humanos e da cidadania num país que teve 300 anos de escravidão não é fácil. Não é fácil. E a outra informação, né, na verdade, é uma dica, é um convite, é que a nossa Kombi, né, a Kombi do Coletivo Alvorada, a Jurema, está circulando por aí. Olha só. A Lagoinha e o Barreirão, cuidado com o cara lacrador, tira esse reaça daí, essa ameaça é pra ficar de fora, eu vou chamar o síndico, Rogério Correia, Rogério Correia. Desses e todos os outros bairros de Vice a Bela também sabe como vai cuidar no próximo mandato com seu majoritário. É o Rogério e Bela na cabeça, é o Rogério e Bela na cabeça.
cabeça. É o Rogério, libela na cabeça. É isso, gente. A Kombi Jurema, né, essa gracinha, está circulando aí por Belo Horizonte, por todos os locais, periferias, centro, porta de escola, associações, entidades, de noite fazendo a ronda dos botecos e defendendo candidatura progressista. Não é? E aquela história, cuidado com os caras lacradores. Não é? Aliás, o programa hoje tratou muito disso, né? O que as redes fazem, né? Ou possibilitam que seja feita. Essa lacração aí, que não tem nada a ver com cidadania, que é contra os interesses da maioria da população. Então é isso, né? Olho vivo, gente, vamos participar, vamos para cima dos lacradores e vamos defender os candidatos progressistas, os candidatos que têm compromisso com Belo Horizonte, com a nossa cidade, com o interesse da maioria da nossa população. Mais uma vez, Everton Rodrigues, muito obrigada. Mais uma vez, Tiago Escárnio, muito obrigada. Estamos juntos e, olha, a gente espera em breve que vocês aceitem de novo o convite para a gente continuar essa conversa tão rica, tão estimulante, que é sobre a cultura digital e essas 1000 faces que ela assume. Bom, estamos chegando ao final mesmo. Esse programa não teria existido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró. Esse programa não teria existido se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. Mas no programa de hoje, a gente teve um produtor executivo específico, o Zé Guilherme Castro. E esse programa é uma ação do coletivo Alvorada. Né? E claro que esse programa não existiria se não fossem todos vocês que estiveram conosco agora e todos vocês que vão estar conosco depois. E olha, se você gostou, se você curtiu, compartilha nas suas redes, junto aos amigos, aos familiares, a quem você acha que tem interesse sobre essa temática. Tá? 1000 obrigadas, mais uma vez, Everton Rodrigues, Tiago Escárnio. Beijo para todo mundo, até semana que vem. Valeu, tchau.